Seja Verdade. bem-vindo, querido. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. É sempre uma Amém. honra poder receber pessoas aqui tão especiais. E você é a primeira vez aqui no programa, na sala da minha casa, né? Já tínhamos marcado É, outra vez, mas não deu certo, né? E hoje nós temos sim. aqui essa honra de receber você aqui. Amém. A honra é minha, né? Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço a confiança, né? Amém. E como eu costumo dizer, né? Todas as vezes que a gente recebe, né? Tem a honra, né? De receber um convite para trazer aqui uma reflexão, uma palavra, né? Sempre um incentivo, né? Ou Isso. seja, né? Deus dizendo, continua aí que a gente vai abrir É, as portas, né? E a é gente, como nós verdade. estamos nessa terra, né, para obedecer ao Senhor e aquilo que Ele determinou nas nossas vidas, né? Graças a Deus que a Bíblia nos garante, diz que a gente enche, a gente abre a boca e é Ele quem fala, né? Então, glória a Deus por isso, né? É verdade. Que bênção, querido. Quero que você fique à vontade, assim, para trazer aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que o Espírito Santo ministrou para essas pessoas todas que já estão aqui nos ouvindo, nos assistindo aqui. E eu quero dizer, pessoal, que para vocês enviarem essa live aí, envia esse aviãozinho aí para as pessoas. Essa live ela vai ficar salva aqui, tá bom? Para os demais que vão entrando depois. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Grandes coisas e você pode ser um canal de bênção nesta noite. Amém, queridos? E, querido, fica à vontade para estar falando aí o que Deus já colocou no seu coração. Amém? Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos aí, os irmãos, né, que estão aí nessa live também. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu gostaria de trazer aqui, né, uma reflexão, quando a irmã Joyce falou comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração, e trouxe, né, esse versículo aqui que nós vamos ler, e eu gostaria, né, de estar compartilhando com os irmãos. Embora um versículo muito conhecido, muito pregado também, mas a palavra do Senhor, ela se renova, né, a cada manhã, e todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, ainda que seja o mesmo versículo, o mesmo capítulo, Deus ele tem coisas novas para a gente, né? Então o texto, ele se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5, e o versículo 11. Então, Lucas, Aleluia. capítulo 5, versículo 11. Então, a palavra diz assim, né? 5, 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Meus irmãos, o Amém. texto ele é bastante conhecido e o título da narrativa ele fala sobre a pesca maravilhosa. E os primeiros discípulos escolhidos por nosso Deus, o Senhor Jesus. Então, a Bíblia ela vai afirmar que Jesus ele estava no lago ou na praia do lago de Genezaré, conhecido também mais como Mar na Galileia. Jesus ele estava ali cumprindo aquilo para o qual ele foi ordenado por Deus, né? Ou seja, anunciando o reino dos céus, anunciando a palavra de Deus. E o Amém. que eu acho interessante quando eu meditava nessa palavra é que onde Jesus estava, ele tinha uma multidão de pessoas junto com ele. E o Aleluia. que, que, o Espírito Santo ele falava comigo ao meditar nesse primeiro versículo, né? Que Jesus ele era um atraidor de multidões. Então, onde ele passava, por onde ele ia, né, as pessoas estavam próximas de Jesus. Aleluia. E desta feita não foi diferente. Jesus ele estava ali pregando, né, falando da palavra de Deus, anunciando o reino dos céus. Ou seja, né, buscando aquilo, ensinando aquilo que ele, né, nos ordenou, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E o interessante é que, no transcorrer do texto, a Bíblia fala que Pedro e seus amigos, ele estava pescando. Ou seja, né, os teólogos aí, né, pela própria palavra também, Pedro ele era pescador. Pedro ele Sim. tinha o seu ofício, né? Pedro ele pescava.
E meditando também no texto, eu quero crer que Pedro, né, pode ter olhado para o mar naquele dia e ter falado, bom, eu acho que hoje o mar aqui está para peixe, nós vamos pegar muita coisa. Mas Pedro analisando, humanamente falando, por quê? Pedro tinha perícia, Pedro sabia o que era pescar. O verdadeiro, né, pescador, ele sabe quando o mar está para peixe e quando o mar não está. Mas o que eu acho mais interessante em Jesus é quando ele quer nos ensinar uma coisa, a gente pode ser perito no que for. Que basta, ele, como diz no cotidiano, ele passar um branco na mente aí, vai tudo embora, o diploma vai embora, né, o ensinamento vai embora. Por quê? Porque quem manda é ele, quem faz é ele, quem determina é ele. Aleluia. Então, meditando no texto, Pedro, ele pesca a noite inteira e ele não consegue pegar nada. E ali Jesus está lá, anunciando o reino dos céus. Pedro está ali com seus amigos, já, né, já tinha desistido ali daquela pesca, estava lavando as redes. Há alguns, né, pregadores que falam que Pedro tinha desistido da pesca pelaquela situação específica, né, porque ele estava lavando as redes. Mas não, todo pescador, se ele pega peixe, se ele não pega, ele tem que cuidar do seu material ali de trabalho. Uma vez que se ele não lava, ele não cuida, aquela rede iria apodrecer. Sim. E Jesus chega próximo de Pedro e entra no barco de Pedro. E o interessante aqui é que o texto fala que havia outros barcos, mas Jesus entrou no barco de Pedro. E o que eu entendo com isso aqui? Que o negócio de Jesus ali era com Pedro. É. Né? O negócio de Jesus não era com os demais. Então, nessa noite, o que Deus, né, está aqui a falar aos nossos corações, que hoje o negócio de Jesus é conosco, é com a gente. Deus, ele quer entrar no barco da nossa vida e nos ensinar algo. E ali Jesus, ele pede para que Pedro se afasta um pouco da margem, e ele continua anunciando a palavra, falando do reino dos céus. E Pedro ali próximo de Jesus, ou seja, ele largou aquilo que era do cotidiano, ele largou aquilo que era, né, o seu ofício, o seu trabalho, a sua preocupação. Quem sabe a Bíblia não fala, mas quem sabe Pedro, né, estaria preocupado ali com alguma coisa e precisava pescar para poder trazer o sustento para dentro de casa. Mas naquela noite ele não conseguiu, mas ele abriu mão daquilo e estava próximo do mestre. Ou seja, né, Pedro largou o material e passou agora a estar com o espiritual. Pedro largou aquilo que era, né, o que nós buscamos hoje, né, ou seja, o trabalho, o emprego, o carro, o apartamento, o casamento, e esquecemos do primordial que é Jesus. Então Pedro inverteu as coisas, ou seja, ele largou o material e veio agora para o espiritual. E ali Jesus, quando Jesus termina de pregar, o texto fala, né, que quando Jesus termina de pregar, ele dá uma ordem para Pedro. Ele fala, Pedro, lança-te ao mar alto para pescar. E o interessante é que, quem sabe Pedro, né, pode ter pensado, Senhor, mas eu sou perito na pesca. Eu sei quando o mar está para peixe e quando o mar não está para peixe. Eu quero dizer que essa noite nós passamos a noite inteirinha pescando, mas nada nós apanhamos. Mas parece que quando eu estava meditando essa palavra, o Espírito Santo falava assim para mim. E como se Jesus, não está no texto, mas aqui como diz, né? Estou dando asas aqui à minha imagem quando eu estava meditando na palavra. É como se Jesus tivesse falado bem assim, Pedro, você pode ser até perito na pesca. Você pode até conhecer o mar, mas eu sou o dono do mar, sou o dono do peixe, quem fez tudo foi eu, quem determina sou eu, quem faz sou eu. Glória Ou seja, o que ocorreu ali, né? O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, a partir do momento que você prioriza o reino, que você prioriza estar comigo, as demais coisas eu vou cuidar. E ali o Aleluia. texto fala que Pedro diz assim, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Oh, Ou seja, glória. Pedro passa naquele momento ali a confiar naquilo que Deus determinou. Ou seja, ele obedeceu, ele estava perto de Jesus, ele confiou em Jesus, ele teve uma atitude. Né? Então nós temos que priorizar o reino, nós temos que estar perto de Jesus 24 horas por dia, e nós temos que, além de confiar, nós temos que ter uma atitude. Porque o que demonstra a nossa fé é a atitude. Verdade. Muitas vezes nós temos fé, mas nós não temos atitude.
Então, o interessante também que eu acho, que eu vejo nesse texto, é que Jesus dá uma ordem para Pedro ir para o mar alto. E normalmente ninguém pesca em mar alto. Ou seja, o que eu vejo aqui? O impossível só Deus faz. Quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós acreditamos, o impossível Deus faz. E ali Pedro, sobre aquela palavra que Jesus lançou, ele obedece a Jesus e ele lança a rede. Quando ele lança a rede, ele se surpreende, ao ponto de que tem que chamar os amigos que estavam à beira do lago para que os socorresse. E a Bíblia vai dizer ali que a quantidade de peixe encheu todos os barcos ao ponto de quase abrir. O que Glória a eu Jesus. entendo com isso aqui? Quando Jesus está no barco, quando nós confiamos em Deus, quando nós priorizamos o reino, e Jesus está em nossas vidas, o que ele faz vai sobejar nas nossas vidas. O que ele Aleluia. faz vai abastecer a nossa vida, inclusive aqueles que estão próximos de nós, aqueles que necessitam também. Então, a bênção de Deus, quando chega na minha vida, quando chega na sua vida, ela não é só para nós, ela é para nós, é para os familiares, é para os amigos, é para os desconhecidos e muitas vezes até para o inimigo, É porque é verdade. assim que Deus faz, né? E Pedro, ele cai de joelho ali nos pés de Jesus, fala, Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador. E parece que eu vejo Jesus falando, não, Pedro, agora você passou a entender. Agora você começou a entender que quando você prioriza, você está perto de mim, eu faço na tua vida. E o Uau. interessante é que Pedro passa a noite inteira tentando pescar, ou seja, o que Pedro queria era peixe. É. E Jesus traz isso a Pedro. Mas no versículo que nós lemos, a Bíblia vai dizer que quando eles chegam em terra, Pedro e os demais deixam tudo. Ou seja, aquilo que para ele, há 24 horas atrás, vamos dizer assim, era primordial, deixa de ser primordial. O material na vida de Pedro fica efetivamente onde tem que se ficar, em segundo plano. E Pedro vai seguir Jesus, né, como prioridade na sua vida. Porque o que Pedro entendeu, eu creio assim. Eu estando perto dele, eu fazendo a vontade dele, nada vai me faltar. Eu não vou precisar, né, estar deixando Jesus para correr atrás daquilo que ele pode me dar. Pelo contrário, a Bíblia diz que a bênção corre atrás de nós. Então, o que É Pedro verdade. entendeu? A única coisa que eu preciso é estar do lado do Mestre. Quando eu estou do lado do Mestre, tudo aquilo que eu preciso, o Senhor vai me dar.